cheguei para o meu pai e disse: pai, eu quero sim dinheiro, eu quero sim algo para mim poder também sair dessa terra. Não para sair de vez, mas também para conhecer outras terras. Lógico, eu saí debaixo da bênção do meu pai. Mas esse jovem, a qual pega a sua fazenda, a qual a Bíblia relata, querido, a Bíblia não nos mostra que ele saiu por força. Não, ele tomou uma atitude por si própria. Ele tomou uma atitude, querido, já se achando que poderia sair por aí, que poderia tomar uma decisão, encarar o montão, querido, afora. Isso confirmou dentro do coração desse jovem. E ele agora, com essa decisão, ele pega a sua fazenda, ele pega todo o seu dinheiro, ele pega todo o seu ordenado, a qual o seu pai o concedeu, e meu querido, ele pega as suas malas e vai embora. Mas, querido, é o que eu quero te dizer essa noite. Tem muitos dentro da igreja, querido, que às vezes por um motivo ou outro, querido, ele se irrita, ele se aborrece, querido. Eu costumo te dizer que esse tipo de crente, querido, é crente sem raiz, porque o crente com raiz, querido, nada pode abalar, nada pode derrubar essa pessoa. Ele pode até sair mais com direção de Deus, ele pode até sair mais por debaixo da bênção do Pai Todo-Poderoso. É o Deus eterno, é o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó, é o Deus de Moisés, o Deus de Davi. É esse Deus que eu estou pregando, é esse Deus a qual tu saiu da tua casa para vir ouvir a mensagem desse Deus. Não importa qual seja a garganta a qual esteja falando, mas que está falando algo de Deus, e você tem que analisar se é isso o que a Bíblia diz. Então, querido, é esse Deus que eu estou te falando. E tem gente tomando atitude, se achando que pode fazer e acontecer. Às vezes o nosso Deus, o meu Deus, querido, até permite que você vá, mas se você sair debaixo de maldição, se você sair não debaixo da bênção do Deus poderoso, querido, pode acasalar um monte de problema para essa pessoa. Foi o que aconteceu na vida desse jovem aqui, querido. Acasalou, juntou um monte de problema na vida desse jovem, a qual esse jovem agora, querido, se sente numa situação tão constrangida. E, querido, uma situação tão árdua em sua vida, querido, chegou o momento e ele gastou todo o seu dinheiro. Sabe-se lá com o que, querido? Eu andei estudando naquela cidade a qual ele estava, tinha um ar de prostituição. Diz essa história que ele andou gastando com isso. A Bíblia nos ensina que nós temos que gastar o nosso dinheiro, não podemos gastar o nosso dinheiro com aquilo que não compramos. Olha aí o conselho que Deus dá para mim, para você. Tem gente, querido, comprando Deus hoje, querido, porque não sabe aproveitar o salário que ganha. Tem gente passando por situação, querido, porque não sabe administrar o dinheiro que tem, querido, o pouco dinheiro que ganha, querido. A Bíblia diz, querido, pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada, querido. Receba isso no teu coração, querido. Aquele jovem, querido, a qual, querido, ele saiu sem direção. A Bíblia diz, querido, que ele gastou tudo. Ele já não tinha mais nada para gastar. E, querido, e agora ele estava numa situação difícil, porque a sua barriga, o seu estômago começa a doer. E quando o estômago começa a doer, querido, a tua mente começa a pedir comida e joga para baixo, e o estômago joga para cima, que dá dor de cabeça, querido, porque às vezes você não tem nada dentro do estômago. E aquele jovem, querido, ele começou a sentir dor, ele começou a sofrer de fome, e tinha um certo homem naquela cidade, a qual ele deu um emprego, querido, é a qual você
aonde foi parar? Ele foi parar dentro do chiqueiro dos porcos. E diz a Bíblia que ele comia as bolotas, querido. A qual nome? A qual nome era dado, né, querido, naquela época? Qual o nome das bolotas, querido? Talvez você já esteja imaginando aí o que é bolota. O que é isso? Porque porcos, né, querido, a gente pensa logo no que é sujo, no que é imundo. Mas é um tipo de comida, querido, que eles davam para os porcos. Olha o nome. Alfarrobas. Era o nome das bolotas. Alfarrobas. Era o nome das bolotas que eles davam para os porcos. Mas, querido, a Bíblia nos relata, querido, que aquele jovem, querido, que passaram humilhação, as pessoas viram a situação dele ali, querido, e não davam nada por ele, querido. Mas aquele jovem foi passando o tempo, foi o tempo se passando, foi passando as horas, foi passando os dias, foi passando as semanas, foi passando os meses, foi passando os anos, e aquele jovem numa situação precária. Ei, querido, sabe o que é que Deus está lhe dizendo essa noite, querido? Tem gente, querido, sofrendo. Tem gente, querido, ainda em Lodebar. Sabe o que é que significa Lodebar, querido? É uma cidade abandonada. É uma cidade do nada. Aonde ficava comparada com a cidade dos lepróbios. Ei, querido, Lodebar é uma terra de ninguém, querido. Era quase comparado ao chiqueiro desses porcos. Pelo engano no chiqueiro dos porcos, esse jovem comia essas bolotas, querido. Mas naquele tempo, ele não conseguia fazer mais nada, querido. A sua vida não conseguia decolar. A sua vida não conseguia ir à frente, querido. Tem gente preso hoje, meu amado. Tem gente dentro da igreja, às vezes muitos anos, e não consegue receber uma bênção. O do lado recebe, o vizinho que chegou no outro no mesmo dia recebeu, a irmãzinha da frente pulando repeté, recebeu naquele momento, o outro deu glória a Deus, mas recebeu também. Mas tem gente, querido, que o coração duro, trancado, já vem para o culto, diz, é mais um culto, vou lá só para dar, só para cumprir. É, querido, se você soubesse a profundidade da Bíblia Sagrada, querido, a Bíblia Sagrada, querido, ela diz que é um conjunto de livros, ou chama-se Biblion, querido, é o livro mais poderoso da terra. Estão tentando, fizeram de tudo para subir a Bíblia Sagrada, mas ela, querido, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que passa os céus, passa a terra, passa o ser humano, passa tudo, querido, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. A palavra do Senhor, ela vai continuar, querido. Aleluia. Devolvemos, querido, ao longo dessa história, querido, aquele jovem, aquele sofrimento. E de repente, querido, com estalo na mente daquele jovem. E ele diz assim, meu Deus, quanto tempo se passou, pastor? Eu não consegui sair do vermelho. Quanto tempo se passou e eu não consegui sair do meio